Olá, pessoal! Vamos nós para a nossa aula de número 3, com tópicos extremamente importantes. Eu vou disponibilizar minha tela para vocês aqui, para que vocês possam acompanhar o que vai ser ministrado ao longo dessa aula, tá? Acho que agora já está aparecendo para vocês aí, né? Isso. Então, vamos lá, pessoal. Nessa aula 3, né, dando sequência ao que nós estávamos falando, né, nós temos ali a intenção de que, gente? O quê? Ainda dentro do contexto de por que realizar o planejamento tributário, eu vou ler para vocês ali um trecho da Lei 6.404/76, artigo 153. Essa lei, para quem foi meu aluno, sabe que eu falo que é a mãe da contabilidade brasileira, né? Porque ali existe um conjunto de informações contábeis que são importantíssimos para a contabilidade no Brasil. E aí, olha o que diz esse artigo. O administrador da companhia deve empregar no exercício de suas funções o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios. Gente, o que é isso aqui? A Constituição Federal, ela prevê que o administrador da empresa, que a pessoa que está na cabeça da empresa, ela precisa, né, ser o quê? Responsável, ética, tem que ter um compromisso com a entidade muito importante. Porque nesse planejamento tributário, ele vai o quê? Diminuir os impostos que a empresa vai pagar e, consequentemente, ele vai estar o quê? Se apropriando de benefícios de lei. E para se apropriar desses benefícios, ele precisa entender como que acontece o processo. Então, na 6.404, existe essa regulamentação. Olha o outro conceito ali. O principal motivo para realizar o planejamento tributário é que nas últimas 3 décadas, 30 anos, gente, nos últimos 30 anos, a carga fiscal em relação ao produto interno bruto representava 22,40%. Já em 2016, esse percentual subiu para 36,42% no Brasil. Gente, planejamento tributário não é uma brincadeira. Planejamento tributário não é um adereço a mais, não é uma perca de dinheiro. O planejamento tributário é algo necessário. Entendam isso. Aprendam a entender e saber o motivo real do seu trabalho. O planejamento tributário ele é algo necessário para que a saúde da empresa se constitua. No entanto, isso quer dizer que, além de uma necessidade e oportunidade, é também dever do administrador zelar pela saúde financeira da empresa. Ei, atenção, administradores que estão assistindo esse curso, que estão fazendo esse curso, em busca desse certificado. Planejamento tributário é um dever seu em zelar, em contribuir para a permanência e existência da sua empresa. Garantir o seu trabalho, garantir a perpetuidade da empresa, a continuidade da instituição, não é algo que é facultativo, é obrigatório. Não fazer o planejamento tributário é o principal erro cometido. Uma empresa que não tem um planejamento tributário, ela, consequentemente, paga mais tributos, ela recolhe indevidamente, ela é passiva de multas. Então, gente, lembrem, obrigatório. Saiam desse curso sabendo que é obrigatório fazer o planejamento tributário. Erro elementar das empresas que ainda acreditam que esse tipo de serviço é um luxo. Sabe o que acontece? Quando vocês vão apresentar uma proposta, a gente vai mostrar para vocês ali, de uma empresa que quer fazer o planejamento tributário, vocês não têm que mostrar para ela o quanto ela vai deixar de pagar, e sim o quanto ela vai recuperar com aquele planejamento. Porque eles entendem que esse trabalho que nós fazemos é um trabalho que apenas gera custo. E gera. E sabe por que gera? Porque vocês precisam ser beneficiados, precisam ser recompensados por uma coisa que você lutou para ter. O conhecimento é uma coisa que ninguém tira de vocês.
Eu falo isso direto para os meus alunos. Não percam o tempo que vocês estão na faculdade, não percam o tempo que vocês estão estudando, se qualificando, porque o conhecimento, gente, é algo que ninguém tira de você. Existe ex-emprego, ex-marido, ex-esposa, ex-trabalho, mas não existe ex-conhecimento. O conhecimento é algo que você leva com você para a vida. Então, nunca deixe de aprender e estudar, porque é isso que vai te colocar em lugares mais altos. E isso, gente, olha lá, fala minha, se deve, como já foi dito anteriormente, ao fato do Brasil possuir uma das cargas tributárias mais complexas. Gente, no Brasil, ele tem uma carga tributária extremamente complexa, burocrática. Tudo gira em torno de uma legislação, de uma linha, de um adendo, de um parágrafo ou de um artigo. Então, tudo é muito complexo. Por isso que a nossa carga tributária acaba sendo muito grande. E também, analisando os pormenores, é isso que influencia o planejamento tributário ser um bom negócio no Brasil. Porque você precisa de pessoas que estejam extremamente dedicadas e aplicadas a fazer esse planejamento tributário. Porque é algo imprescindível. É algo que as pessoas vão precisar, obrigatoriamente. Tá, gente? Olha lá. Não dominar o que é o planejamento tributário também é uma falha. Muitos se intitulam, né, tributaristas. Mas será que pessoa jurídica ou física? Eu posso fazer esse planejamento com pessoas físicas ou jurídicas, desde que a pessoa saiba do que ela está falando. Trata-se de escolher, dentre várias opções legais, a que resulta em menores encargos para as empresas, entendendo as limitações previstas pela lei e assim moldando as estratégias de atuação. É importante, pessoal, que vocês tenham certeza plena. Nunca vão para uma mesa de negociação apresentar um projeto se você não tem o material em mãos. Isso é o que vai dar legitimidade para você. Vai te dar a oportunidade de ser um empresário confiante e que sabe do que está fazendo. Mas você não tem que entender que você não pode ser driblado por aquele jeitinho. Muitos vão ser as opções de jeitinho para com você. Ah, Aramis, seria possível dar um jeitinho para pagar menos imposto? Não, gente, não se vendam por pouca coisa. Sejam profissionais recuperadores lícito, façam um planejamento, façam um contrato, tenha um contrato de prestação de serviço, isso vai te proteger e te absorver de muitas coisas futuramente, porque é um ramo complicado. É um ramo que precisa de cuidado, mas é um ramo que gera muitos resultados. Não utilizar os dados da contabilidade. Ué? E aí, professor? Não utilizar os dados da contabilidade? Não, gente. Por quê? Porque a contabilidade da empresa se resume apenas em um número final que dá o lucro ou o prejuízo. Então, é importante que você tenha um trabalho minucioso. Recentemente, eu fiz um trabalho de recuperação de planejamento para uma empresa e não foi, né? Não saiu como eu queria, justamente por conta da atividade que a empresa exerce. Então, assim, não deu para encaixar ela num plano de recuperação, justamente por conta dos anexos do Simples Nacional, e eu vou explicar para vocês o que são isso nos próximos módulos. Só que eu tenho que ser honesto. Eu preciso chegar para ele, trazer uma opção para ele legal de recuperação. Então, assim, eu não posso dizer para ele que eu vou fazer milagre. Por isso que é interessante vocês terem, né, essa opção. Então, ou seja, lá pode estar a chave para resoluções de questões financeiras tributárias. Esse setor pode e deve ser utilizado na tomada de decisões e na compensação de um bom planejamento tributário. Porém, esses dados que a contabilidade fala precisam ser verificados, precisam ser consultados antes de vocês se apropriarem dessa informação, tá, gente? Não saber ao certo sua carga tributária. Gente, como é que eu vou fazer o planejamento se eu não sei o que ela está pagando? Qual o percentual de IPI, de PIS, COFINS, contribuição social, ICMS, PIS, IPI? Eu tenho que saber. Eu tenho que fazer esse mapa. E não é fazer da noite para o dia. Um planejamento leva, às vezes, 1 mês ou 2 para você fazer. E aí, olha lá, ó, todo profissional de vendas precisa saber muito bem que os preços dos produtos que ele vende, sendo assim o empresário, precisa saber o quanto ele recolhe de tributação. Se a carga tributária não for repassada no valor do seu produto ou serviço, o seu lucro vai baixar. Da mesma forma será você. Antes de dar o seu preço, analise a circunstância em que a empresa está. Isso é importante para que você tenha
uma sucessão, uma melhor aparência, a imagem do seu negócio. Colocar a culpa no alto impacto da carga tributária. Gente, esse é um erro mais comum de escritórios, né? Pessoas que trabalham nessa área. Sempre culpa a alta carga tributária. A carga tributária está aí. Ela já existe há anos. Lá com a Constituição Federal ela veio. A gente não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Nós precisamos encontrar ferramentas que vão nos ajudar. Se encontrar, ótimo. Desenhe um planejamento maravilhoso. Se não encontrar, gente, não coloca a culpa nela. Se a gente tiver controle de tudo que a gente paga, a gente consegue nomear e nortear um preço volúvel, taxativo para a empresa conseguir trabalhar. Seja algo a mais, seja alguém no mercado que vai dar espaço para a empresa interagir, seja alguém que vai aconselhar o seu empresário, o seu cliente, a continuar o negócio dele. Isso é importantíssimo. Isso não tem base, isso não tem. Não existe valor para isso. E aí você fideliza o seu cliente. Não estar atento às mudanças tributárias. Posso fazer um planejamento tributário e não me atualizar? Não, gente, impossível. Porque as mudanças na legislação são constantes. Existem vários casos de alteração em receitas isentas que passam a ser tributada, justamente por conta da complexidade. Lembrem que cada estado define a cobrança de ICMS e regra tributária. Então, a gente precisa estar atento à legislação do estado vigente que a empresa está vinculada. Você não pode tomar uma decisão sem consultar a Secretaria do Estado da Fazenda do Estado que a empresa está sediada. A unidade federativa vai ser o seu ponto de referência. Município, unidade federativa e entidade federal. São 3 instâncias que vocês precisam ter acesso, precisam ter controle. Então, se você não consultar, não tiver uma consultoria, vou deixar 3 consultorias para que vocês possam ter na vida de vocês. E-Auditoria, IOB e Econet. São 3 consultorias que eu super aprovo, porque são consultorias que vão te dar uma legitimidade maior, vão te dar um respaldo econômico maior. Entenderam, gente? Então, assim, tenham cuidado com essa informação, porque ela é crucial para que o seu escritório, para que a sua consultoria funcione, entendeu? Esteja atento, atualizado, coloca um agendador BI. Ah, o que é gerador BI, professor? O BI, gente, é um mecanismo que você ativa no seu computador, ou no seu máquina, no seu sistema, e ele te informa todos os dias por e-mail, por SMS, aonde tem alguma atualização. Gente, hoje nós precisamos utilizar a internet a nosso favor. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta gratuita que vocês conseguem fazer um planejamento lá no último módulo de uma empresa para simples, presumido e real, de maneira barata, de graça. Entende? Só que você precisa, quanto mais anexos, quanto mais tecnologia você investir, você tem um resultado melhor. E isso, gente, é imbatível. Olha lá, centralização de informações ao profissional do planejamento. Gente, direcione este trabalho somente ao profissional habilitado, deixando de lado o seu know-how de administrar a sua própria empresa, sendo você mesmo o grande interessado em redução de custo. Então, o seu know-how, gente, precisa ter alguém impecavelmente que cuide dessa parte. Alguém que você possa checar, alguém que você possa consultar. Seja essa pessoa, seja esse profissional que vai limitar essa informação. Não tente delegar ou culpar. Errou, assuma a sua culpa. Mas acertou? Assuma e tenha humildade para entender que você está no processo de aprendizado também, tanto quanto seu cliente. Não significa que eu sou tributarista, que eu sei todas as regras para todas as empresas. Eu não. Eu tenho as consultorias que fazem esse papel para mim. Qualquer um tem plena condição de ser um tributarista nos dias de hoje. A diferença é que para ele ser tributarista, ele precisa entender que ele tem que se atualizar, tem que centralizar essa informação e também precisa direcionar. Olha lá, gente, alta carga tributária. 340 milhões em sonegação no ano de 2016. 10% do PIB brasileiro. 14º lugar no ranking de carga tributária mundial. Vocês têm noção do que é isso? O Brasil está em 14º lugar em país que mais cobra impostos no mundo. Gente, nós somos um país que deveria ter uma qualidade de vida excelente, né? E aí, ó, de acordo com a OCDE, com base em 2014, o Brasil é o país
com a maior carga horária, com a maior carga tributária da América Latina. E à medida que a mais recente do Tesouro Nacional de 2016 aponta que a carga tributária brasileira foi de 31,72, aumentando seu percentual nos anos anteriores. Então, gente, está na hora de nós, contadores, administradores, economistas, profissionais da área, entender que esse é um mercado eminente, vigente. A gente precisa trabalhar nessa área. É um ramo muito aberto, é um ramo muito importante e que tem espaço para todo mundo. E dá para vocês trabalharem, faturarem, lucrarem com isso, mas precisa entender esse processo. Tem que entender, esse curso não é para deixar vocês expert em planejamento, mas é para instigar a vocês a serem esses profissionais e ganharem dinheiro com isso, gente. Foi como eu disse, nem todo mundo está disposto a dar a cara para bater, mas quem dá, consegue. Quem consegue fazer, quem consegue entregar o resultado, tem o êxito do resultado, tem o êxito de conquista. Seja essa pessoa, gente. E aí, nós vamos encerrando esse módulo, né? Espero que tenha sido muito edificante. Lembre-se de uma coisa: para recuperar para ser um grande, né, responsável por planejamento tributário, não cometa os erros do planejamento. Não sejam omissos, não sejam desatualizados, não sejam pessoas que delegam demais e não centralizam alguma coisa. Seja aquela pessoa que sabe o que está fazendo. E tenha assessorias, tenha consultorias a seu favor. Pessoas que mais opiniões, não seja mente fechada para não ouvir o que o outro tem a dizer, que muitas das vezes a resposta que nós precisamos está naquela consultoria. Beleza, pessoal? Até o nosso próximo encontro, no módulo 4. Encontro vocês lá. Um abraço. Tchau, tchau.